Olá, eu me chamo Moura Leite Neto, sou jornalista, doutor em oncologia e apresentador do Vozes que Cuidam. Este é um projeto do Grupo Brasileiro de Estudos do Câncer de Mama, o GBCAM. Nós vamos aqui alternar episódios em formato de podcast e videocast e alguns também serão híbridos. O Vozes que Cuidam é voltado especialmente para pacientes, todo mês com um episódio novo. Este é o segundo episódio do Vozes que Cuidam e o tema é evolução do tratamento em câncer de mama, da cirurgia extensa à oncologia personalizada. As modalidades de tratamento hoje disponíveis para os pacientes que recebem o diagnóstico de câncer de mama pouco lembram o que elas já foram no passado. Com o passar dos anos, as cirurgias extensas e mutiladoras foram sendo substituídas por mais conservadoras e personalizadas. A radioterapia também evoluiu, com o surgimento de tecnologias que possibilitam maior precisão contra o tumor e menos efeitos colaterais para as pacientes. O tratamento sistêmico medicamentoso reúne quimioterapia, terapias-alvo e imunoterapia, além da abordagem interdisciplinar que também contribuiu para manter o tratamento em constante evolução. Para o nosso papo, convidamos Tamize Dacier, mastologista pelo Hospital Sírio-Libanês, vice-presidente da ONG Por Minhas Mamas e cofundadora do Clube da Mama São Paulo. E Gustavo Nader Marta, radio-oncologista do Hospital Sírio-Libanês, presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, ASBRT, e professor livre-docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Tamize, muito obrigado por estar aqui conosco neste que é o segundo episódio do nosso videocast. Para começar, gostaria que você falasse um pouco sobre você, né? Como tem sido a sua trajetória como médica mastologista e especialista engajada nessas iniciativas, como esse, né, que é o Por Minhas Mamas e o Clube da Mama São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. E a minha trajetória como mastologista, né? Começa primeiro, a gente tem que fazer algo antes de ser mastologista. Então, eu sou ginecologista obstetra e depois escolhi a mastologia quando eu estava já sendo ginecologista. E as iniciativas vieram muito como uma forma de ampliar um pouquinho o cuidado além do consultório. A ONG Por Minhas Mamas foi fundada por uma grande amiga, que é a cirurgiã oncológica em Curitiba, Priscila. E ela tinha muito essa visão de trazer mais informação mesmo para os pacientes e estímulo à atividade física, outras questões que a gente sabe que tem um impacto positivo também em relação ao câncer de mama. E entrei junto com ela nessa engajada. E o Clube da Mama é muito voltado para levar conhecimento para outros médicos e mais discussão, assim. Então, a gente é um grupo que tem o intuito de fazer uma educação continuada em oncologia mamária. Então, acho que vai muito nessa perspectiva mesmo de ampliar o cuidado além do consultório, né? Acho que para outras pacientes que às vezes a gente não consegue dar conta ali de atender todo mundo, enfim, mas muito nesse sentido. Também está conosco o Gustavo Nader Marta. Doutor Gustavo, gostaria que você falasse sobre a sua atuação diária, né, que reúne ciência, prática clínica e essa busca por um tratamento mais acessível, não é, por meio da SBRT. Nessa sua rotina, o quanto o câncer de mama está presente, doutor Gustavo? E mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Obrigado, Moura. É um prazer estar aqui hoje. E realmente, momentos como esse, na minha opinião, são muito positivos, uma vez que nós conseguimos trazer de uma forma mais informal informações que fazem todo sentido na perspectiva do câncer de mama na sua globalidade. Tá? Em relação à sua pergunta, sim, acho que o câncer de mama é uma necessidade que nós precisamos, uma atenção especial nos seus diferentes níveis de atenção, tá? E na minha rotina faz parte diariamente, tá?
tanto do ponto de vista assistencial quanto do ponto de vista acadêmico, uma vez que nós precisamos unir forças para que realmente todo o cuidado seja entregue da melhor forma possível, do ponto de vista técnico e também do ponto de vista social. E aí, ampliando numa perspectiva social para o serviço público e também para o sistema suplementar de saúde. E, doutora Tamizzi, como era a cirurgia de câncer de mama décadas atrás? Assim, o que mudou em termos da abordagem e também da filosofia médica? Quando eu digo da filosofia médica, até com relação a quanto vamos retirar ou não de tecido, de quantidade de tumor. O que foi essa transformação? Mudou muito, né, drasticamente. Felizmente mudou drasticamente. A primeira técnica descrita para cirurgia de mama, né, a técnica de Halsted, que foi descrita no século XIX, mas era uma cirurgia extremamente extensa, em que tinha uma perspectiva ali da forma como o tumor se disseminava e era o que era feito de tratamento, né? A gente não tinha todas as outras modalidades de tratamento, radioterapia, quimioterapia, enfim, era só cirurgia. Então, se retirava toda a mama, e não é somente a mama, mas assim, toda a área de pele da mama, incluindo também a ressecção de quase todos os linfonodos da axila, né, que é para onde a gente tem a drenagem principal da mama. E eram cirurgias muito extensas, muito mórbidas, assim, que trazia efeitos colaterais, principalmente a longo prazo, né, muito ruins. Então, de lá para cá, a cirurgia evoluiu muito, felizmente, e eu acho que em questão da filosofia, tem uma frase do Veronese que foi um dos papas aí da cirurgia conservadora, né, dos estudos para cirurgia conservadora, que ele fala, não é fazer o tratamento mais efetivo, né, fazer o tratamento mais efetivo e não necessariamente o máximo tolerado. Então, buscando reduzir a cirurgia cada vez mais. Então, dessa mastectomia Halsted, que era muito ampla, foi se reduzindo a extensão da mastectomia, então técnicas diferentes de mastectomia que iam se retirando cada vez menos ali tecido. E a partir disso começou a se pensar em fazer uma cirurgia que não precisava tirar a mama toda, que é o que a gente chama de cirurgia conservadora hoje em dia. E a gente tem vários estudos já da década de 70 para cá, né, que mostraram que a cirurgia conservadora, quando associada à radioterapia, e aí a gente depende dessa evolução de todas as outras modalidades, ela é tão efetiva quanto a mastectomia, desde que a gente consiga retirar, né, toda a área tumoral, né, então retirar todo o tumor com uma margem de segurança, então ela seria tão efetiva quanto. E aí entra também não só a evolução dos tratamentos, mas também a evolução do rastreamento, né? A gente teve uma evolução dos exames que permitiram que a gente fizesse um diagnóstico mais precoce, ou seja, a gente consegue, de fato, identificar tumores pequenos que possibilitam essas cirurgias menores também. E aí tem toda uma evolução, não só em relação ao tratamento da cirurgia da mama, mas em relação à cirurgia da axila, que também a gente fazia cirurgias muito amplas e cada vez mais a gente está, né, fazendo cirurgias menores, inclusive pensando em talvez não abordar em alguns cenários. Então, evoluiu muito, né? Pensando não só no termo, como eu falei, da cura da doença, que claro, isso sempre a gente mantém, né, a segurança oncológica, mas pensando também na questão de melhora de qualidade de vida da paciente, então tentar evitar os efeitos colaterais. E hoje em dia a gente tem também evolução das técnicas de reconstrução de mama, enfim, então mudou muito, felizmente. E esse processo foi desafiador, passar de Halsted para esse contexto com Humberto Veronese, também teve uma participação do Brasil com Fernando Gentil, né? Esse contexto todo, ele encontrou resistências, o que a história conta em relação a isso? Não foi um processo rápido, assim, teve bastante resistência, na verdade. Se você vai olhar a evolução das cirurgias, por exemplo, mesmo a gente tendo essas técnicas novas de mastectomia, né, que já eram menores do que Halsted, a gente já tendo ali técnicas que teoricamente já eram desenvolvidas e já tinham pequenos estudos que mostravam que poderiam ser tão efetivas quanto Halsted, até
a década de 70, 80 nos Estados Unidos, que é onde a gente acaba tendo mais número, né, assim, em termos de dados, 90% das pacientes eram tratadas com mastectomia Halsted ainda. Então, né, não é tanto tempo atrás, se a gente olhar a década de 70, é extremamente recente. Então, sim, teve resistência, mas acho que né, a ciência traz muito isso pra gente. A gente foi tendo estudos que foram sendo maiores. O Veronese fez, né, o estudo na Itália, enfim, com um número grande de pacientes, não foi um estudo, foi desenvolvendo as técnicas ali, né, a sociorradioterapia, para provar que de fato era menor. Primeiro ele retirava um quadrante inteiro e depois viu que não precisava retirar um quadrante inteiro da mama, que dava para retirar o tumor com margem de segurança. E mesmo essa margem foi se reduzindo também com o tempo, antes eram margens muito amplas. Nos Estados Unidos também tiveram outros estudos que foram feitos em andamento, então isso foi validando cada vez mais para que a gente tivesse essa segurança. Então, toda vez que a gente tem uma técnica que evolui, que mostra, né, olha, talvez ela seja menos extensa, né, tenha menos efeito colateral, pode ser tão boa quanto uma técnica que é mais extensa, a gente acaba tendo uma certa resistência inicial, mas assim, sempre vão tendo, felizmente, outros estudos que vão validando os mesmos dados, e a gente, né, para cirurgia axilar, a gente tem muito isso nos últimos anos e que vão, né, dando mais segurança para que a gente consiga fazer essas abordagens menores. E para os pacientes, o que isso significa, né? Essa transformação, essa virada de ir para cirurgias cada vez mais conservadoras, ter essa informação sobre a questão do linfonodo, de extrair ou não, enfim, o que isso impactou ao longo do tempo e principalmente para a paciente hoje? Isso impacta muito positivamente em termos de qualidade de vida, assim. A gente sabe isso, a gente tem cada vez mais dado de qualidade de vida, que tem sido algo que todo mundo tem se preocupado, né, nos últimos anos, em olhar não só em termos de cura, mas como que a paciente, né, está vivendo, não só está viva, mas está vivendo bem. E aí entra muito essa questão de análise de qualidade de vida mesmo, e a cirurgia conservadora, né, quando a gente não retira toda a mama, retira só parte da mama, a gente tem muita vantagem em termos de qualidade de vida, de preservar a estética da mama, preserva muito mais sensibilidade. Então, tem coisas que são muito benéficas nesse sentido. É claro que, assim, ainda hoje em dia a gente precisa fazer mastectomia em alguns cenários, né? Não é sempre que a gente vai poder fazer cirurgia conservadora. Em alguns casos a gente tem indicação de fazer mastectomia, mas mesmo nesses casos a gente tem resultados que são muito mais satisfatórios do que alguns anos, porque a gente consegue preservar um pouco mais, por exemplo, da pele, em alguns casos preservar areola e mamilo, já fazer a reconstrução no mesmo momento que se retira a mama. Então, isso tudo traz em termos, né, de autoestima para paciente que preserva o tecido mamário, é muito melhor. E da axila, especificamente, a gente tem um risco menor quando a gente faz uma abordagem menor, né? Então, antes eram-se retirados vários linfonodos da axila. Hoje em dia, a gente retira o menor número possível. É uma informação importante, muitas vezes, para determinar, inclusive, o que vai ser feito depois de tratamento. Então, por isso que a gente ainda faz esse tipo de abordagem, apesar de a gente considerar em cenários bem específicos, às vezes, realmente não precisar fazer, mas vai reduzindo o risco, por exemplo, de um linfedema, né? Que é um inchaço do braço que pode acontecer pela retirada desses linfonodos, reduz o risco de ficar com dor crônica, então uma dor que não é só ali no pós-operatório, uma dor que persiste depois, ou de ficar com alguma limitação de movimento, que às vezes atrapalha até para fazer a radioterapia. Então, são várias questões que a gente tem, né, de benefício mesmo, reduzindo o quanto que a gente faz de ressecção do tecido. E é isso, a gente sempre precisa pesar, né? Acho que eu gosto muito dessa frase do Veronese, tratamento mais efetivo, então não máximo tolerado, porque, de fato, a gente não pode tirar a efetividade do tratamento, pensando, não vamos tirar só um pouquinho e deixar o tumor para trás. Mas a gente precisa pesar o quanto que a gente precisa, de fato, tirar, né, para que a gente mantenha a segurança oncológica, mas que também consiga trazer mais qualidade de vida para os pacientes. E, doutor Gustavo, como bem disse a doutora Tamizzi, né, por muito tempo essa cirurgia de Halsted, essa mastectomia radical, ela foi o padrão de tratamento, né? Você acompanhou essa transição, assim, como que, atuando com a radioterapia, você observou essa transformação, né, por conta dessa já união de cirurgia e outros pilares do tratamento, incluindo a radioterapia? E para você, na sua visão de radio-oncologista, quais foram os pontos de virada, assim, os pontos chaves dessa transformação?
Perfeito. Eu acho que são evoluções muito positivas, como a Tamisi mencionou. O fato de podermos fazer um tratamento cirúrgico mais conservador, e realmente não é a máxima que se preconizava naquela época, né? Como ela mesmo disse, o máximo tolerado. Na verdade, hoje nós estamos buscando o que é de fato necessário. Então, existe uma diferença muito grande disso, né? O mais que a gente achava de fato que vamos fazer mais, não é isso, é o que de fato é necessário. E como que se consegue construir toda essa jornada, todo esse conhecimento? Com a evolução científica, né? Então, não é baseado no que simplesmente um médico apenas acha, tem todo um corpo necessário de estudos, ou deveria ter, e nesse caso aqui que você traz em questão, Moura, tiveram diversos estudos. Primeiro, mostrando em relação à radioterapia, uma cirurgia menos intensa, não mastectomia, uma cirurgia conservadora. Não fazer nada a posteriori, o que a paciente de fato está perdendo? Tá? Então, essa pergunta foi feita e diversos estudos mostraram o quê? Que não fazer para aquela determinada situação, né, a radioterapia aumentaria o risco de uma forma significativa de retorno da doença, de uma recorrência da doença. E muitas vezes, inclusive, aumentando até a chance da paciente morrer por câncer. Somada a uma filosofia. Na verdade, se fazia a cirurgia de Halsted, que era o padrão, foi colocada na prática clínica de uma forma também meio aleatória, porque não se sabia a extensão necessária. Era o que tinha disponível. Então foi construído dessa forma como uma técnica, né, que foi... Halsted foi um dos pais da cirurgia moderna. Tá? A história dele é muito bonita de ser contada. Tá? Então, é muito importante, porque assim, naquele momento, não se sabia até onde era necessário. Então, esses protocolos todos que hoje nós aplicamos, e cada vez mais eles vêm sendo trabalhados, otimizados, tem realmente o objetivo de buscar este equilíbrio. Só para você ter uma ideia, do ponto de vista histórico, o Veronese tinha na época, né, lá no Instituto de Milão, a ideia que simplesmente desintensificar a cirurgia talvez não fosse necessário. E tinham esses dados mais iniciais de não fazer radioterapia pós-cirurgia, então ele falou, vamos assumir que a complementação aí vai ser dada com a radioterapia, que também começou a ser utilizada de uma forma mais empírica. E as primeiras publicações aparecem em 1930, tá? Então, foram algumas décadas de observação de um benefício e que foram incorporando-se em filosofias mais modernas cirúrgicas, e cada dia mais nós caminhamos de braços grudados para a evolução de tudo isso. 1930 nós estamos falando aí de quase 100 anos, né, desse Incrível. processo de radioterapia. Incrível, né? E como que a radioatividade, né, que muitas vezes o termo radiação, né, a gente sempre remete a coisas ruins, mas estamos aqui falando de tratamento, né, de indicações, né, o quanto esse uso da radiação, ela foi mudando com a medicina e isso refletindo na radioterapia, especificamente em câncer de mama. Não, perfeito. Eu acho que tem um estigma até hoje, e muitos pacientes chegam no consultório com muito medo de radioterapia, de radiação, porque é histórico. Tá? E infelizmente radioatividade muitas vezes historicamente é utilizada para o mal, para situações de guerra, bélicas, enfim. Aqui nós estamos falando de uma radiação do bem. Bem essa que nós temos de fato todo o histórico, e remetendo um pouquinho mais, né, tem que ser louvável isso. Talvez uma das mulheres mais brilhantes da história da humanidade seja a Marie Curie, ganhadora de 2 prêmios Nobel, né?
por seus trabalhos, junto com o seu marido, seu instituto, no desenvolvimento, descoberta, por exemplo, do rádio. Né? E a questão da radioatividade, na sequência, descoberta também do raio-x, né? Então isso tudo possibilitou uma aplicação da radioatividade para fins da medicina, tanto na parte diagnóstica e na minha área, na parte terapêutica, tá? Então, realmente, essa é uma história positiva e que cada vez mais, possivelmente nós vamos abordar isso ao longo da nossa conversa, né? Nós temos diversos pontos positivos aí de aprimoramento da forma de se fazer para o câncer de mama, que nos deixa hoje muito, muito tranquilos, diminuindo os efeitos colaterais possíveis associados. Doutor Gustavo, as indicações de radioterapia se dão principalmente num câncer de mama mais inicial? E caso sim, independentemente disso de ser mais ou não inicial, assim, o fato de hoje sabermos mais sobre o perfil biológico de cada tipo de câncer de mama, né? Porque câncer de mama não é uma doença única, mas também juntando isso com o perfil do paciente, o quanto isso orienta esse tratamento? Perfeito. Essas questões de indicação também, elas são aprimoradas ao longo do tempo. Cada vez mais hoje se tenta buscar informações globais, não se trata apenas simples informações como o tamanho do tumor, se tem ou não tem gânglios axilares acometidos, mas outras características como o tipo de cirurgia que é feito. Se tiver, por exemplo, uma informação, o paciente começa o tratamento oncológico, por exemplo, com um protocolo de quimioterapia neoadjuvante, depois cirurgia e depois tem aquela questão rádio ou não rádio. Depende de algumas características da resposta que a paciente tem para a gente otimizar o tratamento. Outra questão é, obviamente, fatores como idade, situação clínica geral da paciente e também, cada vez mais, nós temos olhado para características biológicas e moleculares para otimizar protocolos, inclusive em algumas situações para uma doença inicial, de considerar omissão da radioterapia, entendendo que seria uma paciente de muito baixo risco e que o possível benefício da radioterapia seria suplantado por uma não necessidade por aquela questão. Então, é clínica específica. Então, realmente isso é muito dinâmico e é um conhecimento que sempre está em construção. Bom, doutora Tamires, estamos aqui já falando de oncologia personalizada, né? E nesse contexto, gostaria que você trouxesse esse histórico para os pacientes, né? O público que está nos assistindo, esse contexto assim, das primeiras quimioterapias, né? Dessa questão mais empírica, como já havia com a radioterapia, como que isso era com a quimioterapia e com as primeiras terapias-alvo, agora com as imunoterapias, terapias agnósticas, enfim, são termos complexos, mas o quanto que você pode explicar de uma maneira acessível para quem está nos acompanhando. Eu acho que isso é um ponto importante para explicar para as pacientes de fato, porque a gente tem muito tabu, né? Quando fala câncer, todo mundo já se remete a tratamentos mais antigos, uma doença muito agressiva, já pensa em morte muitas vezes. E quando a gente fala em câncer de mama, a gente sabe que câncer de mama diagnosticado precocemente, 95% dos casos vão ser curados, né? Então, a gente fala de um contexto completamente diferente hoje do que a gente falava há alguns anos atrás e justamente por essa evolução de tudo que a gente teve nos últimos anos em todos os tratamentos, né? Na evolução da cirurgia, que a gente pensa em fazer cada vez procedimentos, né, menos agressivos, da evolução dos tratamentos de radioterapia e das evoluções dos tratamentos sistêmicos, né? Então, quimioterapia e todos os tratamentos-alvo que a gente tem. E isso vai muito caminhando junto com essa medicina de precisão e personalizada. Então,
Como você já disse, né, Moura? Câncer de mama não é uma doença única, e de fato não é. A gente, né, não fala câncer de mama e vai todo mundo tratar igual, você seguir uma receitinha de bolo, vai fazer isso, isso, isso. Não, a gente precisa sempre entender várias questões que o Gustavo já trouxe aqui, algumas, que são extremamente importantes. Então, por exemplo, antes, né, a gente tinha o diagnóstico anatomopatológico, né, que é o que a biópsia fala pra gente. É um câncer de mama. Só que só isso, hoje em dia, não basta. A gente precisa, é um câncer de mama, mas entender um pouquinho mais de qual que é o perfil em relação à imunistoquímica, que é um exame que vem como um complemento desse anátomo patológico, porque aí tem tipos diferentes. Alguns tipos respondem a alguns tratamentos que outros tipos não respondem. Então, um tratamento que pode ser efetivo para uma paciente não necessariamente vai funcionar na outra, às vezes vai só trazer efeito colateral sem nenhum benefício. Então, essas informações são todas muito importantes, né? Hoje em dia, a gente tem exames, né, genéticos e análises que podem ser feitas tanto da paciente quanto do próprio tumor, que também trazem informações adicionais para a gente. E aí, assim, tanto da evolução de quimioterapia, que antes era como se fosse uma receita de bolo, né? Era o que a gente tinha ali. E você fazia uma quimioterapia que era meio padrão para os casos que se considerava que tinha indicação. E hoje em dia, né, a quimioterapia ela foi mudando, então você vai adaptando para determinados tipos de tumores e perfis ali de pacientes conforme a necessidade. E a gente tem outros tratamentos, né? Droga-alvo para tumores que são HER2 positivo, por exemplo, que mudaram completamente o cenário desses tumores que eram extremamente agressivos, que são tumores que têm uma divisão ali mais acelerada normalmente, enfim, mas que foi descoberto um medicamento que era específico para bloquear essa proteína e que bloqueava ali a divisão dessas células, então que muda completamente. E de lá para cá, a gente teve vários outros tratamentos específicos para HER2 que trouxeram benefício, né, para os pacientes que têm receptor hormonal positivo, tem tratamento de bloqueio hormonal, e aí disso a gente também foi se descobrindo várias outras drogas dentro desse contexto. Então, a evolução dessa personalização hoje em dia, né, a gente não, assim, hoje, né, na 2025, a gente não consegue tratar câncer de mama sem, por exemplo, ter a imunistoquímica em mãos, assim. Então, muitas pacientes às vezes, tô com nódulo, tira o nódulo. Falo, não, primeira coisa de tudo, a gente precisa descobrir, é um câncer, então a gente precisa da biópsia. Depois que a gente tem a biópsia, a gente precisa entender as informações referentes para entender qual vai ser o melhor tratamento para cada paciente. O Gustavo já apontou, né? Alguns casos começam com quimioterapia. Então, tem casos que a gente não vai operar primeiro, que a paciente vai ter uma vantagem enorme de começar com quimioterapia. Então, essa personalização faz muita diferença hoje em dia. E para essa personalização, ela se fazer presente na prática, né? É necessário que haja acesso a esses testes, né? Aos biomarcadores, Sim. Enfim, aos testes preditivos de ver resposta a esses medicamentos, né? Sim, alguns, por exemplo, um exame de imunistoquímica é um exame que é acessível e extremamente disponível em qualquer setor. Em larga escala. Né? Então, assim, seja no setor público ou no setor privado, seria um exame básico. Assim, é claro que em alguns cenários a gente às vezes vai ter uma demora de 2 semanas, 3 semanas, às vezes um pouquinho maior para ter o resultado em mãos, mas é um exame extremamente acessível. Outros exames mais específicos, a gente começa a entrar em cenários que, às vezes, nem na saúde pública e nem na saúde suplementar a gente tem acesso, que aí seriam exames realmente mais caros e que a pessoa teria que pagar, enfim, privado, né, particular, para ter acesso, e que são exames que poderiam, sim, auxiliar em algum tipo de decisão. É claro que, assim, né, são exames que são muito recentes também, assim, né, da última década para cá que a gente começou a ter essa evolução dessa medicina mais, né, análise molecular, um pouquinho mais específica, assim, a gente começou a ter essa disseminação não faz tanto tempo assim. Então, a gente, por exemplo, né, um teste genético para avaliar se a paciente tem alguma mutação ou não, pensando em câncer de mama hereditário. É um exame que era extremamente caro. Hoje já é muito mais acessível, ainda não está disponível, por exemplo, na saúde pública. Tem alguns estados que já estão conseguindo incorporar isso, mas a maioria dos lugares a gente não tem disponível, exceto em protocolo de pesquisa. Mas é um exame que já barateou muito o custo, né? Que os convênios têm coberturas que às vezes mais restritas, mas que também já tem uma cobertura ali.
Porque a gente teve, né, já é um exame um pouco mais antigo, digamos, né? A gente já tem uma evolução que vai barateando. Então, a gente espera, claro, né, sempre torcendo para que esse acesso seja igualitário. Infelizmente, nesse momento ainda não é. Então, a gente tem algumas restrições em relação ao acesso, sim. E, doutora, trazendo um exemplo prático de tratamento, como que a personalização ocorre na qualidade de vida dessa paciente? O que acontece na célula dela para que, por exemplo, não caia o cabelo, né? Para que, por exemplo, esse tratamento seja menos tóxico do que eram as primeiras quimioterapias ou algumas quimioterapias ainda hoje? Tá. Então, assim, pensando nessa questão, por exemplo, de queda de cabelo, quando tem necessidade de quimioterapia, na grande maioria das vezes, para mama especificamente, os quimioterápicos que são utilizados acabam provocando um pouco de queda de cabelo. Aí depende da gente ter análise de alguns contextos, né? Então, tem quimioterapia, por exemplo, que tem um poder maior de provocar queda de cabelo. Tem outros que, às vezes, a intensidade dessa queda pode ser menor. Então, essa personalização poderia, por exemplo, acontecer de identificar que a paciente não tem um grande risco e, às vezes, abrir mão de um tipo de quimioterapia que é um pouco mais potente nesse sentido da queda de cabelo. Hoje em dia, a gente tem também, não disponível em todos os serviços, mas aquelas toucas geladas, né? Que também podem ser uma forma de auxiliar nesse sentido de reduzir queda de cabelo. Outra questão existem determinados tumores, por exemplo, com tumores que têm receptor hormonal positivo, que a gente, né, às vezes fazia quimioterapia em contextos que identificavam um risco clínico ali que parecia ser relevante, que parecia valer a pena fazer quimioterapia, e tem exames para análise específica molecular desses tumores que mostram que são tumores que molecularmente são de baixo risco, então que a gente poderia não precisar fazer quimioterapia. Mas são exames que, esse tipo de exame, por exemplo, é um exame que a gente não tem acessível ainda, infelizmente, no SUS. Apesar da gente já ter tido, inclusive, trabalhos brasileiros mostrando que talvez fosse custo efetivo, porque se a gente conseguisse fazer menos quimioterapia, a gente gasta menos também, né? Porque a gente vai gastar com o exame, mas talvez a gente indique menos quimioterapia por isso, vai ter não só as vantagens para a própria paciente, claro, de deixar de fazer um tratamento que é um tratamento que, em alguns casos, vai trazer muitos benefícios, mas que não é um tratamento fácil, não dá para a gente ignorar essa parte. E também a questão financeira, que às vezes, né, reduz o gasto para o Estado em termos de medicação. Mas a gente não tem acessível no SUS, exceto também protocolos de pesquisa, e mesmo em serviço privado, pensando em saúde suplementar, é muito raro situações que o convênio acaba cobrindo esse tipo de exame também. E, doutor Gustavo, falamos aqui sobre as indicações de radioterapia, né, somente no tumor mais inicial, mas num contexto geral, quais são as principais indicações de radioterapia? Se elas chegam até mesmo nos tumores mais avançados, se acontece também em metástase, por exemplo, de câncer de mama nos ossos, enfim, quais são os cenários? Perfeito. A radioterapia para o câncer de mama, ela normalmente faz parte do tratamento. Para doença inicial, incluindo até aquele diagnóstico de doença pré-invasiva, que nós chamamos de doença carcinoma ductal in situ, por exemplo. Tá? Tem um papel estabelecido após cirurgia conservadora, na grande maioria das pacientes, e hoje pode-se se considerar omissão do tratamento em casos mais selecionados, basicamente numa população mais idosa e se deflagrando todas as características biológicas e uma cirurgia feita adequadamente também nós podemos considerar. Tá? O grande ponto na questão da omissão, que nós sempre discutimos, não é mesmo, Tamisi, é que quando se omite radioterapia, normalmente é necessário oferecer um outro tratamento que chama-se hormonioterapia. E apesar de ser algo também que pode ser otimizado em relação à sua dose, nessa população mais idosa, em relação à questão temporal, que antes se preconizava para todas as mulheres no mínimo 5 anos. Hoje existem alguns protocolos, dependendo da situação, que pode fazer um tempo menor, mas é prolongado. Tá? Ao passo que existem técnicas de radioterapia e filosofias de entrega hoje, protocolos
em 5 aplicações apenas para essa população. Então, às vezes se for para tirar, desintensificar o tratamento, apesar de ser um caminho sim, fica sempre aquela questão: qual a melhor estratégia? Seja tirar essa radioterapia, por exemplo, sendo feito em 5, ou acreditar, por exemplo, na hormonioterapia por 5 anos. Isso tem que ser colocado, e é muito importante sempre essa discussão de todos os médicos, junto com, obviamente, as pacientes, para tomada de decisão. Para doença avançada, mais avançada, ou seja, um tumor maior, mais volumoso, muitas vezes acometendo a região de linfonodos, os gânglios, né? Nós temos, de fato, um corpo de evidência muito robusto, mostrando que a radioterapia se faz necessário para consolidar todo o tratamento e, mais uma vez, diminuindo a chance do tumor voltar, tá? Trazendo as melhores perspectivas para as pacientes. E também, nesse cenário, nós não irradiamos somente a região da mama. Muitas vezes se considera a região da mama com margens de segurança, que pegam realmente essas porções dos linfonodos regionais que nós consideramos. Uma região mais superior, uma região às vezes mais central e às vezes uma região mais lateral em direção ali da axila. É claro que isso tem que ser otimizado, avaliado caso a caso, os locais necessários de tratamento. Tá? E para finalizar, em situações de doença mais avançada ainda, por exemplo, como metástase à distância, por exemplo, o paciente tem uma lesão na região óssea. Tá? A radioterapia pode ser utilizada num cenário para ajudar a controle de sintomas, por exemplo, dor refratária a algumas medicações, como por exemplo analgésicos, tá? Mesmo em vigência de tratamentos sistêmicos com remédio, com quimioterapia, algum tipo de droga-alvo, às vezes esse tipo de coisa acontece. Sangramentos ou alguma compressão em alguma estrutura também, isso é algo muito colocado como opção nessas situações especiais. E mais recentemente nós temos técnicas mais modernas de radioterapia, que no caso, vamos supor, a paciente tem desenvolvimento de uma única metástase, 2, 3, no máximo 5 metástases, tá? Nós podemos, em casos selecionados, fazer uma técnica especial chamada radioterapia estereotática, com o intuito de eliminar esses pontos. Então se faz uma dose bastante alta, tá? Em qualquer parte do corpo, que assim avaliado como necessário, nós podemos ajudar a eliminar esse ponto com uma dose bastante alta, que vai de 1 a 5 aplicações também, tá? Então, é muito dinâmico. Então, a radioterapia, como eu falei no começo, ela normalmente faz parte do cuidado das pacientes na doença inicial, mais avançada e até no contexto de doença metastática. Essa radioterapia estereotática é a mesma que tem a sigla SBRT, SBRT. Que é a mesma da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Exatamente. Né? Tem essa essa coincidência. Exatamente. Doutor Gustavo, nesse contexto dessa transformação tecnológica com que aconteceu com a radioterapia em câncer de mama, essa é a principal, ou outras podem vir a ser aplicadas? Assim, pode-se pensar, por exemplo, em MRT para câncer de mama ou não? É para outros tumores? Como é que funciona essa evolução? Perfeito. Acho que são questões que precisam ser muito bem colocadas. Vamos primeiro conversar sobre o contexto de radiação da mama. Sim. Tá? Ou após mastectomia da região da parede torácica, que tecnicamente nós chamamos de plastrão. Tá legal? Com ou sem reconstrução imediata, essa é uma outra questão. Tá? Mas uma vez que tenha a indicação, historicamente se fazia radioterapia convencional ou 2D. O que é isso, Moura? Através de uma simples avaliação clínica, tá? Existiam marcações clínicas mesmo, com referencial clínico anatômico e um simples exame de raio-x,
tá? Fazia um cálculo manual, tá? Da dose para atingir aquela região. Então a gente não sabia exatamente, número 1, se a dose de tratamento estava sendo entregue nas regiões de fato necessárias. E número 2, não se sabia de fato o que estava acontecendo com a exposição de radiação em todos os órgãos saudáveis ao redor. E aqui nós estamos falando de estruturas muito importantes, como coração, pulmão, esôfago, medula. Então, se a gente for olhar os resultados que nós temos e tínhamos no passado, existia inclusive, Moura, um risco muito grande das pacientes ao longo do tempo desenvolver alterações cardíacas, afecções cardíacas, aumentando até a chance de mortalidade por doenças cardíacas relacionadas ao tratamento de radioterapia. Então isso não era brincadeira não. Vem uma nova técnica, uma evolução, que é a técnica 3D ou conformada, e que passou-se a utilizar uma tomografia, tá, para o planejamento da radioterapia, com definição exata dos alvos, ou seja, a região da mama, com ou sem essa parte adicional de drenagens, tá, dos linfonodos, e, não menos importante, reconhecer todos os órgãos saudáveis ao redor. E com isso foi se evoluindo um conhecimento do quanto de dose cada estrutura pode receber para minimizar o risco do efeito colateral. Então, planejamentos mais otimizados foram feitos e hoje a gente de fato consegue. E aí tem evoluções técnicas adicionais nesse quesito. A técnica 3D ou conformada, nós podemos fazer uma modulação simples para garantir que a dose seja entregue de uma forma correta, mais homogênea possível, sem que tenha chance de doses muito acima ou muito abaixo. E doses muito acima normalmente está relacionado com maior risco de efeitos colaterais. Tá? E quando necessário, dada uma complexidade anatômica maior, nós podemos sim lançar mão de uma técnica chamada radioterapia com a intensidade modulada de feixe ou IMRT. E que aí acaba sendo uma evolução tecnológica nessa linha da 3D, da conformada, em que a gente consegue fazer uma distribuição de dose um pouco mais robusta, tá? Nos volumes em que nós pré-definimos, tá? E realmente é uma estratégia que pode ser utilizada. No entanto, para câncer de mama tem que ser considerado um fato. Essa técnica IMRT, quando se compara à técnica 3D, normalmente ela expõe o corpo das pacientes a uma dose espalhada baixa, pequenininha, maior, por exemplo, na região do pulmão. Tá? Então, a dose alta ela é concentrada, mas a dose baixa, tá, que pode, a longo prazo, ter algum grau de consequência, ela é um pouquinho maior do que a técnica 3D. Então, de fato, nós só utilizamos essa IMRT quando de fato é necessário. Tá? E tem outros, só para finalizar, porque essa parte ela é muito bacana. Sim, tá? E tem alguns outros recursos que nós utilizamos, inclusive para a mama esquerda, que o coração é uma estrutura importante, de sincronizar o momento respiratório para afastar o coração. Por exemplo, na inspiração forçada, o coração se afasta da região da parede torácica que precisa ser tratada, e aí a paciente só é tratada no momento de inspiração forçada. Então, são tecnologias muito positivas que visam, no final do dia, eficácia, ou seja, tratar adequadamente com uma redução do risco de efeitos colaterais agudos, ou seja, durante a rádio e também a longo prazo
ao longo da vida das pacientes. E doutor Gustavo, nós temos aqui nesse episódio do Vozes que Cuidam, né, uma cirurgiã, mastologista, você radio-oncologista, mas tem um cenário, né, que não sei se todas as pacientes têm essa dimensão, um cenário chamado tumor board. Como que são essas reuniões que reúnem tantos especialistas, né, com tantas expertises diferentes para falar sobre os casos, né, para determinar os melhores protocolos, o quanto isso, para quem está ouvindo, representa segurança, né, o que isso reflete em segurança para essa paciente. São experiências necessárias, tá? Digo mais, fundamentais e que realmente são divisores de água. Por quê? Porque existem casos e casos. Situações muito básicas do ponto de vista de indicações clínicas e execução do que seria necessário fazer, não tem muita dor. No jargão popular, vamos fazer o arroz com feijão, e o arroz com feijão normalmente dentro de um ambiente de especialistas que tiveram um treinamento adequado, segue. O grande ponto são casos, porque a medicina não é uma ciência absolutamente exata. São casos desafiadores. Como nós já colocamos, dia a dia nós temos que lidar com situações novas, desafiadoras e encaixar diversas novas opções de caminhos. Tá? Então, às vezes, a mesma paciente com aquele tumor de mama pode seguir o caminho A, B, C ou D. E todos estão corretos. Como lidar com essa situação? E como dividir isso de uma forma estruturada? Daí vem o tumor board. Então, Tamisi, do ponto de vista cirúrgico, o que você acha se nós caminharmos com essa abordagem nesse momento? Ela fala, olha, na minha perspectiva, provavelmente é o melhor caminho. Ou, numa situação, na minha perspectiva, provavelmente não. É melhor a gente fazer um tratamento, por exemplo, com quimioterapia antes e aí caminharmos. E aí vem o oncologista clínico também, né? Olha, vamos fazer ou não fazer uma cirurgia da axila, tá? Tirar os gânglios? Faz sentido essa informação para você continuar ou não a otimização do tratamento? Faz. Então tá bom. A Tamisi, ela vai... E a mesma coisa, ela abordando vai mudar a minha filosofia de tratamento? Então, esse tipo de troca, ela é fundamental, tá? Porque no final do dia, o que a gente consegue com esse tipo de discussão é trazer uma opinião compartilhada de um grupo dentro de situações que não são absolutamente lineares. E aqui não é certo e errado, são caminhos, e aí normalmente a gente senta, conversamos com as nossas pacientes explicando, olha, foi essa direção, e na nossa opinião como grupo, achamos que o melhor caminho é esse. Está confortável, assim caminhamos. Não, tumor board acho que não tem como a gente não ter. Até porque, né, o Gustavo trouxe uma questão anterior, que a gente, né, vai pensando em fazer tratamentos menores em todos os sentidos, né? Não só na cirurgia, na radioterapia. Então, a gente tem cada vez mais estudos para tentar, a gente usa em termos médicos, descalonar o tratamento. Então, não fazer o máximo, né? Só que para isso eu preciso saber a opinião dos outros especialistas. Não adianta eu sozinha tomar a decisão que eu não vou fazer uma biópsia do linfonodo sentinela, por exemplo, num caso de um tumor inicial. Que, não, já essa paciente aqui se encaixa no estudo, não vou fazer. Se essa informação for extremamente importante para o oncologista decidir depois se ele precisa ou não para indicar quimioterapia. Se o Gustavo precisa dessa informação para saber se vai precisar fazer radioterapia ou não. Então, assim, tem casos que, mesmo casos às vezes iniciais e que parecem fáceis, a gente precisa sentar e discutir para ter opinião compartilhada ali e tomar a melhor decisão, mesmo o melhor caminho para o paciente. Moura, isso é tão importante que existem alguns trabalhos publicados em câncer de mama e de oncologia de uma forma geral, em que claramente se comparou desfechos, tá? Em todos os aspectos, chance de cura, chance do controle e chance até de efeitos colaterais, de uma forma geral, e impacto direto em qualidade de vida das pacientes, em situações em que aquele grupo em questão tem tumor board
e outros Sim. grupos que não têm tumor board. Sim. O grupo que tem tumor board normalmente tem realmente resultados mais positivos, porque é exatamente nessa troca. A gente precisa sempre e obviamente o paciente sempre participando das tomadas de decisão. Sim, importante. Muito. Doutora Tamires, em dezembro de 2024, né, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação de 5 procedimentos para o câncer de mama no SUS. Quais foram esses avanços, ou seja, o que foi anunciado assim, nessa incorporação nesse momento? O impacto disso para as pacientes, mas o quanto disso de fato já está ou não acontecendo passados esses 7 meses? Tá. Então, a gente teve em dezembro uma incorporação que estava já sendo muito aguardada de alguns medicamentos, inclusive que teoricamente já seriam incorporados já há anos e que a gente estava esperando essa definição do Ministério da Saúde, né? Que foram os inibidores de ciclina, né? De CD4 e CDK4 e 6, o trastuzumab entancina, a supressão da função dos ovários, que pode ser indicada em alguns contextos, né, de câncer de mama, a utilização de alguns medicamentos que auxiliam no sistema imunológico quando a gente precisa fazer uma dose mais intensa de quimioterapia, e a ampliação um pouquinho mais de fazer neoadjuvância, que é quando a gente começa o tratamento com quimioterapia ao invés de começar com cirurgia, e que era restrito para casos mais avançados, só que a gente sabe que, às vezes, casos iniciais, dependendo do subtipo do câncer, já podem ter esse benefício, então houve essa extensão. Na prática, principalmente quando a gente fala da incorporação de drogas novas realmente, né, dos inibidores de ciclina, do trastuzumab entancina, a gente ainda não teve essa incorporação, então 7 meses depois dessa resolução, tá? Isso tanto por uma questão, né, de formas e, enfim, de aquisição e principalmente de financiamento. Não são medicamentos baratos e ainda, apesar de ter sido, né, já ter sido notificado que isso seria incorporado, ainda não tem a verba, da onde vem a verba para que isso realmente seja incorporado no Sistema Único de Saúde. Então, assim, e aí a gente tem várias entidades, né, que trazem muito disso e que lutam muito por isso e que estão realmente fazendo esse papel de ser, né, lutar pelos pacientes nesse cenário, para que a gente consiga realmente essa incorporação na prática, né, não só no papel. E caso isso seja viável, como isso reflete na radioterapia? Então, eu queria aproveitar Sim. esse ensejo porque eu acho que é muito importante nós ampliarmos esse ponto de discussão. E quando a gente fala, Moura, em saúde pública, tá? Considerando que nós temos 75% da nossa população no Brasil dependendo totalmente do SUS, nós temos que tentar entender como é que é o processo geral que está por detrás disso tudo aqui, tá? Então, veja, eu sou absolutamente a favor de incorporações de medicações, de técnicas, e enfim, que estejam de fato um racional, número 1, que vai trazer um real benefício para os pacientes. Tá? E real benefício, na minha opinião pessoal, está relacionado a 2 principais, tá? Acho que de oncologia de uma forma geral que a gente busca. Número 1 é aumentar a chance da gente conseguir curar os pacientes. Esse é o mais importante. E número 2 é trazer qualidade de vida para os pacientes. Tá legal? Então, acho que tudo deve nortear esses 2 grandes objetivos. É claro que o restante é importante, mas quando a gente escalou lá numa perspectiva de saúde pública, temos que ter responsabilidades, porque é um discurso absolutamente, por favor, apartidário, tá? É uma colocação absolutamente técnica que eu estou fazendo agora, tá? Então, como é que funciona hoje lá no SUS para incorporar uma tecnologia em uma droga? Existe uma instituição chamada Conitec, que está vinculado ao Ministério, em que se faz o pleito,
tá? A entidade ou não importa o grupo ali de questão, e tecnicamente se julga por diversos critérios pré-estabelecidos se faz sentido ou não dentro daquilo ali. Muito bem, julgou-se a Tonitec e aí aprovou ou não aprovou. Aprovou é um parecer técnico favorável a tal. Muito bem. Só que como equacionar essa aprovação dentro de uma linha de cuidado? Tá? Então, o que acontece exatamente, a Tamires citou, existem responsabilidades enormes nisso daí. Vou dar números, eu acho que isso é importante. Tá? Essas 4 drogas que foram aprovadas, o impacto orçamentário com o valor vigente do que se preconiza hoje para o governo seria de 400 milhões de reais. Tá? A mais para incorporação. E muitas dessas, nessa premissa que eu coloquei, não se conseguiu ainda comprovar um real benefício nesses 2 desfechos que foram colocados. Tem realmente um corpo de evidência cada vez maior, mas quando a gente vai de fato olhar o impacto real no benefício dos pacientes viverem mais por incorporação disso, isso ainda está em fase de construção em algumas desses cenários, tá bom? Então, como equacionar isso? O que se gastou com radioterapia, tá? E não só em câncer de mama, em todas as indicações, que 70% dos pacientes oncológicos precisam de radioterapia. Foi o ano passado 700 milhões de reais. Então, nós estamos falando de 4 drogas para uma indicação, não estou menosprezando de jeito nenhum, mas o fato é que se isso passa de uma forma não estruturada, e quando eu falo de uma forma estruturada, nós temos que lembrar que o sistema público ele é tripartite. Então, tem o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Quem que vai pagar a conta dessa incorporação? Então, na minha opinião, o próprio sistema fez uma baita de uma confusão para eles mesmos, tá? Então, um órgão, que é o órgão regulador, Conitec, faz uma aprovação e joga para o outro departamento da saúde, de atenção especializada da saúde, está aqui aprovado. Agora vocês se viram, como é que se vira, como é que se paga. Então, e não adianta, incorporar isso vai tirar de outro lado. E daqui a pouco não vai ter dinheiro também, a não ser que venham mais recursos, isso tem que ser colocado, entendeu? Daqui a pouco não vai ter dinheiro para a Tamires operar. Daqui a pouco não vai ter dinheiro para fazer diagnóstico. Daqui a pouco não vai ter dinheiro para fazer... Você entendeu? Então, é uma bola de neve que deve ser visto com muito cuidado. E, para finalizar, eu acho que existe uma responsabilidade muito grande desses valores. Tá? Então, desculpa ser muito sincero. É muito caro. Essas drogas são muito caras, tá? Então, não dá para se colocar numa perspectiva da nossa realidade Brasil, sistema público, tá? O que se pratica em países de primeiro mundo com esses valores exorbitantes. Não fecha, tá, a conta. Então, tem que tomar uma reflexão de quem está vendendo essas drogas para tentar se equacionar, para daí sim tornar acessível e tentar estruturar e incorporar, não só, esse é um exemplo, nós estamos usando isso como exemplo, estou falando de uma forma geral, tá legal? Tem um problema muito sério para as mulheres, inclusive do ponto de vista cirúrgico, a reconstrução. Em alguns locais... Que é lei. Tem, né? Que é tem lei. lei. É lei. É lei. É lei. Não consegue reconstruir. Faz uma cirurgia mais ampla e não consegue reconstruir. E às vezes por falta de não é? acesso a uma coisa que é muito mais barata, que é uma prótese Exatamente. de silicone, por exemplo. Então, né? assim, Tem alguns não é locais fácil. que não conseguem. Não é fácil. Não é fácil. Sim. Entendeu? É uma conta que é muito difícil. E assim, existem, né, cada vez mais trabalhos que tentam avaliar custo-efetividade, porque, de fato, às vezes você incorpora a droga, você olha só o custo da droga em si, mas você tem que pensar, vai causar efeito colateral, vai ter mais internação por conta disso, ou não, talvez reduza a intensidade, né, de efeito colateral em relação à quimioterapia padrão, por exemplo, e poderia diminuir a chance da paciente ter alguma complicação e alguma internação, porque isso tudo entra na conta também, né, de custo. Então, não são coisas simples de serem avaliadas
avaliadas. E a grande questão é essa, né? O cobertor às vezes é curto, né? Para cobrir tudo. Mas são coisas que precisam ser avaliadas, né? Claro, eu acho que, de novo, tem que ter uma força-tarefa para realmente cada vez mais se garantir a melhor assistência, tá? Baseado em evidência, baseado em desfecho, apertando a corda em todos os lados, tá? Não pode descobrir de um lado para cobrir um outro lado, esse é o ponto, tá? E também tem que apertar a corda de quem está vendendo esses remédios, porque não é brincadeira. E, doutora, quanto mais se investir desde a prevenção primária, né, e depois um diagnóstico precoce, você vai ter, consequentemente, menos pessoas, menos pacientes com uma doença metastática que vai demandar dessa terapia mais personalizada. Isso faz com que a terapia personalizada passe a ser mais acessível, ou não? Na verdade, o que a gente pensa nesse sentido que você trouxe, isso é super importante, tem dado brasileiro mostrando isso, né? Um estudo que chama Amazônia, que eles analisaram exatamente comparando o cenário público e cenário privado, em termos tanto de taxa de diagnóstico, dependendo do estadio, né? Então, estágio mais inicial, mais avançado, e desfechos relacionados a número de mortes das pacientes. E o que foi visto é exatamente isso. Assim, infelizmente, no cenário de saúde pública, a gente faz mais diagnóstico avançado. Sim. A gente faz menos diagnóstico inicial. E quando a gente vai olhar em termos de desfecho, né? Então, os pacientes morrem mais, infelizmente podem morrer mais. E principalmente por isso, porque a gente faz mais diagnóstico no estágio avançado, que é quando talvez esses medicamentos tivessem uma diferença maior nesses termos. Se a gente faz um diagnóstico mais inicial, quanto mais inicial a gente faz, como a gente falou, é quando a gente vai conseguindo, né, diminuir cada vez mais a necessidade de tratamentos muito específicos, às vezes, e muito mais caros. Então, talvez se a gente conseguisse fazer diagnósticos precoces de uma maneira, né, mais ampla, a gente conseguiria reduzir, né, não só em termos de agressividade para paciente, em termos de efeito colateral, mas também em termos de custo, ter uma redução considerável no custo do tratamento e ter isso de uma maneira mais igualitária. Então, assim, com certeza faz muita diferença. Doutor Gustavo, você preside a Sociedade Brasileira de Radioterapia. Na sua visão, a radioterapia, os avanços dela, elas estão acompanhando o acesso, está acompanhando a evolução dessa tecnologia? Nós temos no Brasil hoje, o Moura, gargalos, tá, que precisam ser superados, e os principais deles estão, obviamente, na saúde pública, tá? Então, como presidente da Sociedade Brasileira de Radioterapia, principalmente nos últimos 2 meses, eu preciso colocar esse ponto. Existe uma sensibilidade um pouco mais apurada e de tentar buscar soluções, tá, em algumas ações lá no governo, no Ministério da Saúde, para cobrir gargalos. Gargalos esses que envolvem 2 estados da região norte, praticamente sem radioterapia, distanciamento, deslocamento, que chega à média no Brasil de 120 quilômetros. Tá? Nós temos um estudo publicado nesse aspecto, então são 120 quilômetros. Se você pegar a média nacional, se pegar uma região que tem talvez um maior número, mesmo na região sudeste, tá, de serviços, nós estamos falando de um deslocamento médio populacional de 70 quilômetros, tá? Mas a média nacional é de 120, então temos que equacionar essas questões todas, tá? Tem um outro ponto muito importante que tange uma questão histórica que se refere à sustentabilidade da radioterapia. Então existe um grande descompasso, tá, de cálculos realizados, de custo básico operacional, e o que se pratica está diretamente relacionado a questões de reembolso, que está congelado há 14 anos, tá? Então, são diversos pontos que precisam ser organizados e estruturados. Então, do ponto de vista institucional agora, né, já que eu ocupo esse posto, nós temos tido debates,
para apontar. E existe aí pelo menos falas nesse primeiro momento de que ações para melhorias de estruturação estão sendo desenvolvidas e que em breve nós vamos ter um norte neste cenário para tentar sanar esses diversos problemas estruturais que nós temos no nosso país, tá? Então, é algo que impacta diretamente as pacientes com câncer de mama, uma vez que do ponto de vista epidemiológico é mais frequente em mulheres, tirando pele não melanoma, e que a maioria, como nós já colocamos, as mulheres têm indicação de se fazer o tratamento da radioterapia. E muitas vezes o atraso ou não acesso impacta diretamente naquele principal desfecho que eu já te falei, tá? Que é o quê? A diminuição, tá? Da possibilidade curativa. Sim. Eu gostaria de propor agora para vocês uma mesma pergunta, né, primeiramente respondida pela doutora Tamizzi, com relação a como que você vislumbra daqui 5 anos, 10 anos, quais seriam, na sua visão, assim, as principais inovações, né, ou seja, transformações tecnológicas e descobertas científicas pensando no câncer de mama? Difícil essa pergunta. É muito difícil, na verdade, porque se a gente for olhar nos últimos 5 anos, o que a gente teve de avanço, principalmente em termos de tratamento sistêmico, é uma coisa, assim, é muito, muito avanço mesmo, assim. São drogas novas que vão surgindo a todo momento, enfim, e que vão, eu brinco com os oncologistas clínicos, né, que vai dando nó na cabeça de todo mundo e falo, não sei como vocês conseguem acompanhar tudo isso, porque são drogas que vão surgindo mediante outras drogas que já surgiram e que a gente vai tendo que entender ali o contexto também, né, dos tratamentos, porque as drogas vão surgindo meio que ao mesmo tempo. Então, o que pode ser benéfico em relação a outras, às vezes são desafios. Em termos cirúrgicos, especificamente, acho que vou ficar na minha área aqui para ficar um pouco mais fácil, eu acho que cada vez mais a gente vai discutir realmente essa questão do descalonar a cirurgia. A gente tem vários trabalhos em andamento no mundo em contextos específicos, né? Por exemplo, o Gustavo citou o carcinoma ductal in situ, que seria ali na fase pré-invasiva de um câncer, em que tem estudos andando para que a gente realmente possa deixar de operar casos de baixo risco. Tem mesmo no contexto de um câncer de mama invasivo, paciente que faz quimioterapia e que tem uma boa resposta e que a gente vê que o tumor sumiu, de às vezes a gente abrir mão de operar, porque o tumor teve uma resposta tão boa que às vezes a cirurgia não vai ser o ponto principal de tratamento. Então, acho que em termos cirúrgicos, eu acho que é muito mais a gente talvez, vendo esses cenários de reduzir a cirurgia, né, tentar entender os contextos de reduzir a cirurgia, mas claro, dependendo muito dessas evidências que ainda estão caminhando, que até o momento a gente, né, já reduziu bastante, mas acho que contextos de omitir cirurgia a gente ainda tem que esperar um pouquinho. Doutor Gustavo? Em relação à radioterapia, eu acho que em 5 anos, muito provavelmente, nós vamos, além de entender as situações em que nós podemos omiti-la de forma segura, sem causar prejuízo para as pacientes. Nós estamos caminhando nesses protocolos juntos também, mas uma forma muito importante, além dos avanços tecnológicos em si, protocolos de hipofracionamento extremo. Tá? Então, se lá no começo fazia-se 25 a 28 aplicações para todas as mulheres, hoje, no máximo que a gente acaba fazendo são 15 para casos iniciais e pacientes mais selecionados, nós fazemos em 5. Mas esse protocolo em 5, eu realmente acredito que os estudos estão em andamento, em que vai ser a nossa realidade, muito provavelmente, para todas as mulheres com indicação de tratamento. Isso vai ser muito importante, porque você imagina, lá no passado, 5 semanas versus 1 semana, muito mais cômodo, deslocamento, tudo mais fácil. Tá? Então, até do ponto de vista social que nós temos dificuldades no SUS, né? Causa uma agilidade em todo o processo, tá? Fazer em 5,
nas indicações que nós temos hoje, viu-se que os efeitos positivos, ou seja, a eficácia e a chance de efeitos colaterais são absolutamente iguais ao que fazer em 15. Agora nós estamos maturando isso para todas as situações. Eu realmente acredito que este vai ser o grande pulo assistencial, tá? Esses 2 pontos. Entender para quem de fato nós podemos desintensificar e não fazer, e caminhar para esse esquema de 5 de uma forma mais ampla. Doutor Gustavo, muito obrigado por sua participação aqui nesse episódio do Vozes que Cuidam. Gostaria de deixar uma frase, uma mensagem, algum recado para quem está nos ouvindo? Sim, obrigado mais uma vez, Moura. Realmente é uma oportunidade, eu acho que excepcional, que nós tivemos hoje aqui, de trazer diversos aspectos na visão, né, de quem faz radioterapia, quem faz cirurgia de mama, a situação do diagnóstico, os tratamentos e tudo que está em volta é muito importante, e para que todos saibam que dia a dia nós temos atenções, cuidados que precisam ser colocados para o quê? Sempre o foco, tá? A melhor assistência, o melhor acolhimento, e quem ganha com isso sempre são as nossas queridas pacientes. Agora me permita, doutor Gustavo, despedir aqui também da nossa querida grávida aqui também, né, aqui conosco, doutora Tamizzi, também, por favor, a sua mensagem final para encerrarmos aqui o nosso episódio. Eu queria agradecer o convite também, parabenizar o GBK pela iniciativa de fazer um videocast, enfim, um conteúdo voltado para o paciente. Acho que informação tem que ser disseminada. O Gustavo falou várias vezes, né, da gente tomar decisão compartilhada, incluir a paciente na tomada de decisão, e acho que isso a gente tem incorporado cada vez mais na medicina, e isso faz muita diferença. Mas para isso a paciente ela tem que estar bem informada, e infelizmente nem sempre ela vai ter a disponibilidade do médico na consulta, às vezes uma consulta mais rápida, de informar várias coisas que têm que ser discutidas. Então canais como esse acho que é uma excelente forma das pacientes às vezes buscarem outras maneiras de entender mais o contexto de doença, né, inclusive para familiar também, né, que vai estar participando do processo de cuidado, participar junto dessas tomadas de decisões que fazem toda a diferença. Então é isso, parabenizar vocês e agradecer o convite. Obrigado a você que acompanhou este episódio do Vozes que Cuidam, o podcast do GBK para pacientes. Aproveite para deixar seus comentários, dúvidas e sugestões. A sua participação é muito importante para nós. Até o próximo episódio.